Boa noite, meus irmãos, meus amigos deste canal. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Gostaria de deixar uma palavra do Senhor para o seu coração. Mas antes, meu irmão, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos apertados. Dias trabalhosos estão chegando, irmão. Dia de dificuldade está chegando na vida daqueles que amam a Deus, dos verdadeiros cristãos, daqueles que amam Jesus de todo o coração. Os dias trabalhosos estão chegando. Se prepara, meu irmão. Se prepara. A perseguição vai vir contra os verdadeiros cristãos. Você pode ter certeza disso. Irmão, mas o que eu quero deixar aqui é uma palavra para você, uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Irmãos, quero que você abra sua Bíblia em Isaías 42, versículo 8. 42, 8. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições que cumpriram nas novas coisas eu anuncio. Antes que suceda, eu vos farei ouvir. Aqui Deus está falando que ele não dá a honra dele, ele não divide a honra dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra, nem minha honra às imagens, a ninguém. Deus não dá o quê? Ele não divide a glória dele com ninguém, meu irmão. E o homem às vezes quer dividir a glória dele, acha que Deus vai dividir você. A Bíblia diz, irmão, que o Espírito Santo tem ciúme da gente. Que o Espírito Santo, ele tem ciúme da gente, meu irmão. Quando você divide, quando você ama alguma coisa que não seja Deus, em primeiro lugar, você ama outras coisas, o Espírito Santo sente ciúme de mim, sente ciúme de você. Por isso que Deus tem que ser seu foco da sua vida. Mas, irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra para você, meu irmão. Eu quero deixar uma palavra, irmão. Eu estava meditando sobre Davi. Davi, meu irmão. Davi era um homem. Ele era jovem, né? Jovem. Mas, se você for ler a história de Davi, ele era separado da família dele. Ele era separado das pessoas, dos irmãos, da família. Por quê? Eu não sei. Ele era separado. Ele não vivia no mesmo mundo que os irmãos dele viviam. Eu não sei como que era a vida dos irmãos dele. Eu não sei como que era a família de Davi. Sabe? Mas o que eu quero deixar aqui para você é o seguinte. Às vezes a gente fica num canto, às vezes, num tempo, não é porque a gente quer, não é porque alguém está deixando você no canto, não. É porque Deus está querendo trabalhar no seu coração. É porque Deus quer trabalhar no meu coração, quer trabalhar na minha vida, na sua vida. Às vezes você está no canto, você não é reconhecido, as pessoas não chamam você para nada, deixam você do lado. Não é porque a pessoa quer, não, é porque o próprio Deus está permitindo que você fica num canto, separado naquele canto. Mas quando Davi estava separado, meu irmão, estava ali separado, Deus estava trabalhando, estava preparando Davi. Deus estava preparando Davi. Se você está num canto, você está se sentindo excluído, está se sentindo mal, porque você não faz nada, porque às vezes não chama você para pregar, não chama você para cantar, para louvar. Irmão, não preocupe com isso não. Preocupe com isso não. Mas Deus está te preparando, meu irmão. Deus está te preparando. Deus estava preparando Davi, os irmãos de Davi estavam lá com a família, com o pai, né? A Bíblia vai falar mas Deus estava trabalhando. O que Deus estava fazendo para preparar Davi? O que ele fazia? O que Davi fazia? Ele cuidava das ovelhas do pai dele. Ele cuidava, ele defendia da garra do leão, do urso, né? Davi, ele fazia o trabalho dele de pastor de ovelhas. Ele fazia o trabalho dele, meu irmão, de pastor das ovelhas. Ele estava ali na guerra, lutando. Ele defendia as ovelhas, não deixava as ovelhas dispersarem, né?
Enquanto isso, os irmãos dele, não sei o que os irmãos dele na cidade, perto do pai, no bom do melhor, comendo do bom do melhor, né? Vivendo uma vida boa ali, né? E ele lá cuidando das ovelhas longe do pai dele, longe da família, longe do pai, né? Às vezes você está longe da sua família, você se sente, né? Sente sozinho, você não está sozinho. Deus está com você, meu irmão. Deus estava preparando Davi. Davi estava lutando. Davi, quando veio o leão para atacar as ovelhas, Davi defendeu. Veio o urso, Davi matou, né? Às vezes temos que ficar sozinho, irmão. Às vezes temos que ficar separado, temos que ficar sozinho para Deus falar com a gente. Você tá me entendendo? Às vezes você fica muito envolvido com muitas coisas, você fica muito envolvido com muitas coisas, aí você não deixa Deus falar com você. Aí você ouve todo mundo, mas não ouve a voz de Deus. Então Deus pegou Davi e deixou ele sozinho. Eu estou dando um exemplo de Davi, mas é igualzinho Gideão. Gideão também era separado da família, ele estava lá no largar, amassando trigo, né? Tem vários que estavam assim. Mas eu quero focar aqui em Davi. Davi estava ali, sozinho. Às vezes a gente temos que... Guarda essa palavra que eu tô te falando. Às vezes temos que ficar sozinho para Deus falar com a gente. Às vezes a gente tem que ficar no escanteio, na reserva, para Deus falar com a gente. Amém? Às vezes tem que ficar na reserva. Você está na reserva. Mas às vezes Deus está permitindo isso para Deus falar com você. E quando você abrir a sua boca, meu irmão, Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar todos que te ouvirem em nome de Jesus. Amém? Mas o que eu quero... Aí quando Deus mandou Samuel ungir a rei a Davi, porque Saul já tinha feito tudo de errado. Saul desobedeceu a Deus, aí Deus não quis mais Saul como rei. Falou que ele não era mais ungido. Mandou Samuel procurar Davi, procurar um segundo coração dele para ungir. Olha o que Deus vai falar. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi a rei, Davi não achou que ele era melhor que os irmãos dele. Davi não achou que ele era mais importante que o pai dele, que os irmãos dele, que a família dele. Não! Deus chamou, se você for ler depois de 1 Samuel 7:11, vai falar que Deus chamou, né? Chamou lá, passou os 7 irmãos. Aí Deus falou para Samuel, você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Eu vejo o coração. Deus falando para Samuel. Porque Samuel olhou para um e falou, com certeza é esse, com certeza é esse outro. Mas não era. Aí lá no versículo... Vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel. Vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 16, 7. Vamos 16, 7. Porém, 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. Amém? Às vezes o homem está vendo o seu exterior. Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, quem é ele? Ele não é ninguém. Ele não sabe o que está falando. Ele não sabe o que está pregando. Às vezes aquela pessoa que está na igreja, às vezes, que ninguém dá nada por ela, porque é aquele vozinho que ninguém dá nada por ele. Às vezes é um grande homem de Deus para pregar, um grande homem de Deus, que eu já vi homens de Deus, senhores de idade, que são grandes homens de Deus, que na igreja ninguém dá nada por ele, mas você vê a pessoa falar de Deus, você sente a presença de Deus no seu coração, aquela vovozinha da igreja, que tá lá, assim, você vê ela falando de Deus, você sente que o Espírito Santo tá falando no coração dela, né? Às vezes você é aquela pessoa que todo mundo te rejeita, mas Deus não rejeita você, meu irmão. Aí continuando. Aí lá no versículo 11 vai falar, perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Davi estava sempre trabalhando, apacentando as ovelhas. Amém? Sempre cuidando das ovelhas. E nós temos sempre cuidado das ovelhas de Cristo. Sempre cuidar das almas, cuidar das pessoas, falar de Jesus, levar ela à salvação, falar que Jesus está voltando, é tempo de arrependimento, que o arrebatamento da igreja está chegando. Nós estamos nos últimos dias aqui na terra, nós temos que fazer isso.
E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez ele entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levante, unge, pois este é ele, este é o meu escolhido. E tomou Samuel o chifre, o azeite e ungiu o meio dos seus irmãos. Naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quer dizer, aqui Deus encheu Davi, meu. Encheu Davi, mas o que eu quero te mostrar para você, meu irmão, que Davi aqui, irmão, ele foi ungido a rei. Ele foi escolhido por Deus. Mas como que eu vou dizer? Ele foi escolhido, nem por causa que ele foi escolhido, teve a unção do próprio Deus sobre ele, que Deus ungiu ele, que ele desprezou os irmãos, desprezou a família. Ah, não, eu agora, Deus falou que eu sou o rei Davi. Vocês vão ter que me obedecer. Deixou o orgulho entrar no coração, não. Davi continuou lá no pasto, cuidando das ovelhas, continuou cuidando das ovelhas. Muitos hoje, irmão, às vezes Deus dá uma unção para ele acha que ele é melhor que todo mundo, que ele é melhor que o fulano, que o beltrano, que o cicrano, né? Mas Davi não estava nem aí para unção, ele sabia que tudo aquilo ali era Deus que fazia, tudo que ele fazia era para a honra de Deus, não era para a honra do homem, era para a honra de Deus, era para honrar a Deus. Ele sabia que Deus não dividia a glória dele com ninguém, nem com ele. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus. E hoje as pessoas querem dividir, que acham que Deus divide a glória. Você vê pregadores que ama ser aplaudido, bate palma, glória, bate palma, aí faz, né? Faz um rebuliço, aí levanta, todo mundo, aí senta, levanta, depois senta, né? Irmãos, o único que a gente tem que ter reverência é o Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Você tá me entendendo? Mas não, as pessoas querem dividir a glória dela. Acho que quer ser igualzinho em Deus. A gente sabe que o que tentou ser igual a Deus, hoje ele virou o diabo e está condenado ao inferno, que é o Lucifer, que é o Satanás, que está condenado porque deixou o orgulho entrar no coração dele. Mas, irmão, Davi não sentiu orgulho porque ele foi ungido a rei, não, ele continuou a vida dele normal, tanto que quando em 1 Samuel 17, a Bíblia vai falar que o pai dele fala para ele assim, fala para Davi. Outra coisa antes de quando falar aqui dessa parte de Samuel 17, Saul ele é atormentado pelos espíritos imundos. Davi tocava a harpa para ele, olha a humildade de Davi. Ele ia tocar a harpa pro demônio sair do corpo de Saul. Mas isso não fazia dele se sentir, não, eu agora sou rei Saul, você que tem que me obedecer, eu não vou tocar harpa para você. Não, ele era humilde, ele era simples, ele ia lá, tocava harpa, não sentia orgulho não, ele fazia o que Deus mandava, ele não estava nem aí para posição não, ele não queria saber que ele era rei, não queria saber quem ele era não, ele queria fazer a vontade de Deus. As pessoas querem olhar para cargo, olhar para tudo, mas menos olhar para Deus, preocupa mais com o cargo dela, prefere agradar a homens do que agradar a Deus. Davi não estava nem aí, né? Às vezes a pessoa tem um cargo às vezes você tem um cargo, às vezes, não sei, vou dar um exemplo, né? Eu vejo de um obreiro, de um pastor, né? Aí o líder dele fala assim, faz o favor, limpa o banheiro pra mim, ele não quer ir limpar. Vai limpar a igreja, não quer ir, né? Eu sou pastor, eu sou obreiro, você viu pedir, sai revoltado, bravo, porque não mandou outra pessoa? Não, irmão, Davi tem que ser humilde, você tá ali pra servir. Para servir, tudo que você faz na igreja é para servir, tanto faz no altar como limpar um chão, é servir a Deus, amém? Aí continuando, aí a Bíblia vai falar que aqui o desafio de Golias vai afrontar o exército, vai afrontar o exército de Israel. Aí o pai de Davi vai mandar Davi levar as coisas de comer para os irmãos, aí Davi chega lá, né? Davi chega lá e vê aquele filisteu afrontando o exército do Deus vivo. Davi fica revoltado. Davi não aceita aquilo. Aí o que eu quero chegar? Mas Davi, meu irmão, quando ele
Desculpa. Não, Davi não achava Davi viu Golias afrontando Israel. Não pensou, meu irmão, 2 vezes em derrotar o gigante. E não olhou o tamanho do gigante, irmão. Porque ele já tinha lutado com o leão, ele já tinha lutado com o urso. Você sabia que aquele gigante ia ser igualzinho um leão como o urso. Aí a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 17:49. Olha o que vai dizer em 1 Samuel 17:49. E diz assim: E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, uma funda, e atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Amém? Ele usou o quê? Uma pedra. Ele usou uma funda, uma pedra, ele matou o gigante. Irmãos, você não precisa saber palavras lindas para falar de Deus. Você não precisa saber ter curso de escatologia. Você não precisa saber falar muito bem. Você só tem que ter a presença do Senhor na sua vida, meu irmão. Você só tem que ter a presença de Jesus na sua vida. É isso que você precisa. Davi, quando ele foi lá, ele falou assim, foi lá e não sentiu orgulho, meu irmão, por vencer o gigante, não. Ele foi lá, matou o gigante com uma pedra. Ele usou coisas simples, uma pedra e uma funda. Não usou arma, não usou nada, usou uma pedrinha e uma funda, atirou e matou o gigante. Às vezes você quer fazer algo com as suas próprias mãos, quer usar sua força, seu braço para vencer as lutas gigantes que está na sua vida. Não, irmão. As coisas de Deus é simples. As coisas de Deus é simples, meu irmão. As coisas de Deus é simples. Nós temos que ser humildes na presença do Senhor. Tá me entendendo, meu irmão? Mas Davi, nenhuma dessas coisas, nem quando ele matou o gigante, quando ele foi ungido a rei, quando ele tocava a harpa, ele sentiu orgulho de nada, não, meu irmão. Ele não sentiu, não. Eu vou te falar aonde que Davi sentiu orgulho. Aí você fala assim, mas Davi, ele cometeu adultério, né? Ele cometeu adultério, pôs Urias lá na frente, lá matou ele por causa da mulher dele, porque ele tinha se prostituído com a mulher dele. Mas ele se arrependeu, Deus deu perdão a ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, meu irmão. Davi era segundo o coração. Sabe qual que é a diferença de Davi? Davi tinha um coração sincero diante de Deus. Davi se arrependeu. Mesmo ele cometendo todos os pecados de prostituição, de adultério, de matar, ele se arrependeu. Agora Saul, meu irmão, ele cometeu tudo, fez tudo que era errado, ele não cometeu tantos pecados como Davi, mas Deus não olha o pecado, Deus olha o arrependimento. Saul, ele fez coisas que desagradou a Deus, desobedeceu a Deus. Deus falou para ele, vai lá, mata o rei Agag, ele não matou, não matou o rei, né? Antes disso, Deus também já tinha falado com ele também não aceitou, desobedeceu a Deus. Então Deus quer obediência, irmão. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. O que adiantava? Saul tinha posição de rei, ele tinha uma posição de rei, mas era rejeitado por Deus. Ele foi rejeitado por Deus. E Davi tinha a unção de Deus. Deus já tinha consagrado ele rei de Israel. Mas ele continuava o simples Davi, humilde pastor de ovelhas, que se tornou depois um grande homem de Deus. Mesmo cometendo tantos erros. Mas sabe qual é a diferença deles? Que Davi se arrependeu. E Saul não quis se arrepender. Saul não quis se arrepender dos pecados, não quis se arrepender, não reconheceu o erro dele. Davi reconheceu os erros dele. Reconheceu. Depois você lê Salmo 51, vai falar que, Senhor, só não retire-te de mim o teu espírito, crie em mim um coração puro, um coração... Salmo 51 fala isso, né? Eu esqueci, um coração puro, né? Um espírito inabalável, né? Quer dizer, Davi reconheceu, mas em nenhum momento Davi, ele se sentiu feliz. Não, mas sabe quando Davi se sentiu feliz mesmo? Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo... 2 Samuel,
2 Samuel 6, no versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Olha, aqui vai falar, olha o que vai falar aqui. Davi, toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento, de pau, de faia, com harpa, com saltério, com tambores, com bandeiros, com cimbalo. Por quê? Pois era a arca de Deus no carro novo levantada Abinadab, e guiava, levaram a arca de Deus Abinadab, que estava no outeiro, a Aiol diante da arca. Davi, ele ficou feliz quando a arca de Deus, ele trouxe a arca de Deus, irmão. Quando ele viu a arca de Deus, porque a arca de Deus simbolizava a presença de Deus, meu irmão. A arca de Deus fez Davi ficou feliz. A Bíblia vai falar que ele ficou feliz quando ele recuperou a arca de Deus, quando ele recuperou a presença de Deus, meu irmão. É o que nós estamos precisando, é o que as pessoas precisam recuperar, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, recuperar o amor de Deus em primeiro lugar. Aí a Bíblia vai dizer, olha, você vê, lá no versículo 11 é o que a Bíblia vai falar. 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obedom, o geteu 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obedom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus de a casa de Obedom, a cidade de Davi. Ele ficou alegre quando ele soube que Deus tinha abençoado Obededom. Aí ele levou a arca para a cidade de Davi, meu irmão. Aí ele sentiu alegria pela presença de Deus. E sucedeu que quando levava a arca do Senhor, tinha dado 6 passos e sacrificava ele bois e cordeiro e carneiro cevado. Ele fez um sacrifício ao Senhor Davi. E Davi dançava com todas as suas forças. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, né? Estava ali ungido, estava ali com aquela estola sacerdotal. Ele estava o quê? O que me chama a atenção é que Davi dançava com todas as suas forças diante de Deus, diante do Senhor. A alegria dele, ele sentiu alegria, meu irmão, quando ele estava na presença de Deus. Aí ele dançou com toda a força. Então, meu irmão, quero dizer para você, se você evangeliza, não sinta orgulho disso. Se você prega, não sinta orgulho disso. Se você canta, não sente orgulho disso. Se você tem um cargo na igreja, não sinta orgulho disso. Você tem que sentir, meu irmão. Você tem que sentir a presença de Deus. Não adianta você sentir orgulho, não ter a presença de Deus. Não adianta você fazer isso tudo aqui e mais alguma coisa, se você não tiver a presença de Deus. Se você não tem a presença de Deus, não adianta nada você fazer. Não vai adiantar você evangelizar, não vai adiantar você pregar, não vai adiantar você cantar, não vai adiantar você ter um cargo na igreja, não vai adiantar você fazer nada. Se você não tem a sua salvação, meu irmão, não adianta. Se você não tem a presença de Deus na sua vida, se você não tem o Espírito Santo na sua vida, se você não tem Deus na sua vida em primeiro lugar, se seu nome não está escrito no livro da vida, meu irmão, tudo que você fez até hoje foi inútil. Tudo que você fez, se eu não tiver a presença de Deus, meu, tudo que eu fiz até aqui é inútil. Mas ainda dá tempo de se arrepender e se voltar. Davi, meu irmão, o que importava para Davi era estar na presença de Deus. O que importava para Davi era estar perante Deus, meu irmão. O que importava para Davi era estar diante de Deus. O que importa para você estar na presença de Deus, na presença do homem? O que importa para você estar diante de Deus ou diante da sua posição? Diante de uma posição na igreja, uma posição neste mundo? Irmão, olha o que diz em 1 Pedro 1, versículo 24. Olha para você ver o que a Bíblia vai dizer. 1 Pedro 1, 24. Olha o que a Bíblia vai dizer. Muito forte isso aqui, irmão. Olha aqui. 1 Pedro 1, 24. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia vai dizer. Pois, mediante a palavra de Deus, qual vive permanente. No 23, né? Pois toda a carne é como a erva. Tem uma tradução. Todo homem é como a erva. E toda a sua glória é como a flor da erva, que seca-se a erva e cai a sua flor. Todo homem é comparado, né? Aí como diz que toda
toda a carne como a Eva, toda a sua glória, como a flor da Eva. E asseca-se a Eva e cai a sua flor. Irmão, larga a mão desse orgulho seu. Tira esse orgulho, irmão. Olha, a Bíblia vai falar, como a Bíblia está dizendo, que toda a nossa carne, toda a Eva, toda a glória, como a flor da Eva. Nós somos como a Eva. Que o quê? Seca-se a erva e cai as flores. Se você não tiver firme, vai secar e você não vai ter o que dar para as pessoas. Não vai ter o que repartir com as pessoas. Olha o que diz no Salmo 103, 103:15. Salmo 103:15. Olha para você ver a palavra do Senhor, Salmo 103:15. Olha. 103:15. 103:15. A palavra do Senhor vai dizer 103:15. Quanto ao homem, e os seus dias são como a relva, e como a flor do campo, assim ele floresceram. Como que é? Quanto ao homem, seus dias são como a relva. Quer dizer, ser como a relva. Como o capim que cresce. Mas também como a flor do campo. Assim ele floresce. Pois soprando nele o vento, soprando nele o quê? O vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Soprando o vento nele, não conhecerá. Irmão, nós não somos nada. Irmão, eu reconheço eu perante Deus que eu não sou nada, não sou nada, não sou ninguém. Eu queria poder evangelizar mais, falar mais de Jesus, ter mais tempo para Deus, fazer mais coisas para Deus. Olha, o que eu faço para Deus é muito pouco. Eu me dedico muito mais às outras coisas, me dedico muito, tem mais tempo pro meu trabalho, mais tempo para tudo, menos para Deus. Não, tem que ter Deus em primeiro lugar, meu. Deus tem que estar acima da minha vida, porque é Ele que me sustenta. Então, meu irmão, não seja. Nós somos como uma flor que murcha. Ah, meu irmão, é muito forte. Tem uma versão da Bíblia que nós somos como uma flor murcha. Que cai, né? Que cai e murcha. Em Tiago 1:10-11, olha o que vai dizer em 1 Tiago 10, no versículo 1. Quer ver? Diz em 1 Tiago, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Tiago 1:10. 1:10. Olha o que diz Tiago 1:10. Irmão, porém, a condição humilde, glorie-se na dignidade. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Não perde sua dignidade por causa de nada, não, meu irmão. O rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Irmão, o rico murchará também em seus caminhos. Não olha para a riqueza do rico, não, porque a Bíblia... Irmão, não estou dizendo para você que é errado você ser rico, mas se você for rico e não tiver Deus, toda a sua riqueza não vale nada. Não vale nada. Se você for rico e ter Deus em primeiro lugar, você é o homem mais rico deste mundo. Eu não tenho riqueza, mas eu sou o mais rico do mundo, sabe por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida. Então, meu irmão, pense sobre isso. Pense sobre essa palavra, meu irmão. Davi não sentia. Ele sentiu orgulho quando ele recuperou a Arca da Aliança. Aí ele dançou, ficou feliz. A mulher de Mical ainda desprezou Davi no seu coração. A Bíblia diz que ela não pôde ter mais, Davi não teve filho com ela. Sabe? A Bíblia diz isso. Então, meu irmão, se você tem que se alegrar em alguma coisa, não se alegre pelo que você faz. Não se alegre pelo que você é, pelo que você faz, não. Se alegra, meu irmão, porque você está na presença de Deus. Sente-se feliz porque você está na presença de Deus. Sente feliz porque está perante o Senhor. É isso que tem que ser a nossa alegria. A minha alegria é estar na presença do meu Deus.
A minha alegria, a alegria minha, da minha esposa, do meu filho, é nós estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que a sua alegria seja essa também, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.